Olá pessoal, boa tarde. Mais uma vez, né? Estou aqui para fazer mais um trabalho, né? Que eu gosto de fazer e que é importante, né? A gente compartilhar conhecimento, não é isso? E eu estou aqui mais uma vez para, né, esclarecer um detalhe do vídeo anterior falando sobre a violência. E quando eu falei sobre eu estou falando muito desse tema porque é muito atual e pertinente e para a gente realmente preparar. Então aqui eu estou ao pé e à luz da Bíblia, que a palavra de Deus é a principal, é a verdadeira. Então quando eu comecei a ler em Mateus, né, no Mateus, no capítulo 12, né, e versículo 45, né, 43 a 45, que diz o seguinte sobre justamente as estratégias de Satanás na vida das pessoas, né? Então meu nome é Valmir Pereira dos Santos, né? Além de conhecer da palavra de Deus, eu procuro a cada dia mais me aprofundar e pedir a Deus sabedoria e discernimento daquilo que eu estou lendo. Porque até para você ler a palavra de Deus, quando você entra, né, no trono de Deus, que para mim entrar no trono de Deus é agora, quando eu estou aqui diante da sua palavra, eu peço a Ele, antes porém que me dê discernimento, sabedoria, oro para que eu possa justamente ter o discernimento de tudo aquilo que eu vou ler. Geralmente você não sabe como é maravilhoso ler a palavra de Deus, a Bíblia. Quanto mais você lê, mais vontade você tem de ler. Mas são para aquelas pessoas que realmente têm vontade de conhecer a verdade. Porque a própria palavra de Deus diz: conhecerei a verdade vos libertará. E é por isso que a gente tem que, né, estar sempre atento com as coisas do mundo, né, que está oferecendo. E como a gente não pode fazer um vídeo muito grande, porque demora até para a gente passar para o YouTube, então a gente tem que encurtar, né? Então por isso eu vou ler aqui, eu vou repetir e vou explicar, né? Então eu gosto de ler o texto e o subtexto. Então eu vou ler agora aqui um texto, né, que diz o seguinte, né? E quando o espírito imundo, né, o espírito imundo tem saído do homem e anda por lugares áridos, buscando ter, né, buscando repouso e não o encontra, então diz: voltarei para minha casa onde saí, e voltando achar desocupada, varrida e adornada. Era a palavra, mas a gente parece um trava-língua, mas não é. Realmente é. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que aquele, e entrando habita ali, e são os últimos atos desse homem piores do que o primeiro. Assim acontecerá também a esta geração má. Quando ele diz assim, ou ele vai, né, o espírito vai para um lugar, sai, é porque assim, na verdade, todos nós temos conflitos, né, na vida, né, dos casais, né, tem problemas, né, discussões, e é isso que ele gosta. Ele gosta muito, ele aplaude quando realmente você, né,
o casal briga, né, diante dos filhos, a gente vê aquela coisa horrível, né? A gente tem que evitar, né? Alguns casais nesse momento tá em aflito, tá em atrito, em conflito, por vários motivos, né? O desemprego, a questão da bebida, né? Que é um fator muito, porque o inimigo são 3 portas de entrada para que ele possa tirar a paz e o sossego das pessoas. O do casal, o mesmo do solteiro. A bebida, né? A questão da infidelidade, que é a traição, né? E também o desemprego. Você imagina um pai de família desempregado com 3, 4, 5 bocas para dar de comer. Ele sai para a rua para procurar emprego e não encontra. E, logicamente, a mulher está em casa, coitada, esperando alguma coisa chegar para poder fazer, pelo menos colocar a panela no fogo, né? Que muitas vezes o coitado sai que nem o café toma, porque não tem café para tomar. As crianças se arrumam, vão para a escola, coitado, que lá é onde eles conseguem a merenda, né? Que é a primeira alimentação do dia. A maioria dos lares, né? E o Brasil está justamente, tem mais de 9 milhões abaixo da linha da miséria. Imagine. Aí você imagine que prato cheio para o inimigo, Satanás, né? Recrutar pessoas para fazer a obra dele. Ele não está preocupado que você está desempregado, que você traiu a sua mulher, que você traiu o seu marido, e que você bebe, que você enche a cara, fica jogado no meio da rua. Não, ele não está preocupado com isso não. Ele não está preocupado que você usa droga, que você é um traficante, que você alicia os filhos, né, dos outros para poder vender droga para o indivíduo. Ele não está preocupado com isso não, ele quer destruir. O Satanás quer destruir vidas. Então o que acontece? Então ele sai, né? Aí de repente aquele casal parou de discutir por alguma razão, né? Ele não vamos, né, procurar melhorar, vocês conversam e tudo mais, o casal conversa e tudo mais. Aí dá uma melhoradinha, né? Pois bem, aí ele sai. O inimigo está ali, ele está escutando, ele está me escutando agora porque ele sabe que comigo o negócio é mais embaixo. Por isso que ele não mexe comigo. Porque eu quero dizer para vocês que eu também tive uma experiência muito grande, tanto é que estou escrevendo um livro que chama o nome dele, chama-se As Reações de um Processo. Por quê? Lógico que eu não vou, para preservar o nome da pessoa, né, em respeito à pessoa e a questão de ética, né, eu vou preservar, mas eu lutei 17 anos com uma pessoa que realmente era possessa, né? 17 anos. Quando vocês veem esses teatros, né, na televisão, esses programas de R.R. Soares e também o Edir Macedo, o Templo de Salomão, quando você vê aqueles teatros, no Valdemiro Santiago, na Igreja Mundial, aquilo ali é teatro. Você não sabe como é real você lutar com uma pessoa que a força se multiplica para 3 homens segurar. Quando uma pessoa realmente justamente na gíria da macumba, né, da Umbanda, chama-se o meu cavalo. Ou então, né, usa também como se fosse essa pessoa passa a ser justamente uma pessoa subordinada às obras malignas, ou seja, ela está ali preparada para o momento que um deles se manifestar, ela está pronta para receber. E outra coisa, ela nem sabe, coitada, muitas vezes ela nem sabe que está recebendo aquele espírito imundo no seu corpo. Porque na medida que ele, né, se aposta do corpo dessa pessoa, na verdade o espírito, né, os anjos da guarda se afasta, né, aí por isso que ela não sabe de nada. Tanto é que quando ele se retira, aí ela volta ao normal como se tivesse um desmaio. É como se tivesse um desmaio, como ele teve anestesia, foi anestesiada naqueles momentos e depois volta. Há os indivíduos que chamam os pais de santo, que eles há um controle, ele senta no chão ali, aí ele aguarda a chegada do seu, chama o cavalo, ou seja, né, para o espírito, né, aí vem aquela entidade, né, diabólica que, né, na verdade é uma legião,
eles realmente é uma legião que se aposta daquela pessoa. E aí essa pessoa não sabe realmente que foi realmente foi usada essa entidade. E essa entidade é que fala por essa pessoa fala como se fosse uma pessoa estranha. Aí ela realmente já não é ela que está falando, é a entidade que está dentro dela, que já se incorporou nela. Digo isso com conhecimento de causa. Eu sou natural da Bahia, mas nem por eu ser baiano, né, eu tenho esse comportamento, até porque eu ando longe e eu tive foi justamente essa experiência, esse desafio que Deus me deu, que eu jamais imaginaria na minha vida que ia passar por uma situação dessa. E eu passei 17 anos lutando, ele querendo me destruir, mas ele não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Porque eu já sou, né, uma pessoa que tenho, né, a sintonia com Deus todos os dias. E uma outra coisa, ele disse para uma determinada pessoa, também nesse mesmo período, né, depois que eu me afastei, eu reencontrei com uma das pessoas, né, e que me chamou e disse: olha, seu Valmir, eu gostaria que o senhor orasse muito pela aquela criatura, porque ela anda ouvindo vozes. Uma outra coisa, quando você souber que alguém está ouvindo vozes, essa voz aí é dele, é do inimigo, é satânica, porque Deus não deixa ninguém ouvindo voz sem ser uma coisa natural, assim, fora, é subnatural. Tudo que você ouvir fora de Deus é subnatural, é obra das trevas. São obras ocultas que não é permitido por Deus. Então aí é o seguinte, aí ela disse: olha, essa pessoa, né, estava ouvindo voz, e uma das vozes, dos conselhos que ela deu para essa pessoa foi que ela colocasse uma corda no pescoço e se enforcasse. Aí ela disse para essa mesma pessoa: olha, eu não gosto do Valmir, eu odeio o Valmir, né? Essa entidade, né, falando, né, aí a pessoa ouvindo a voz. Essa pessoa, na verdade, não estava realmente possuída pela a entidade, né, que já é justamente os anjos das trevas e que faz a obra, né, satânica. Então, aqui é o seguinte, então quando ele diz assim, que ele vai, né, sai, aí a pessoa, né, o casal, por certa razão, né, parou de discutir e tal, aí ele vai, né, vai lá fora e tal, ele não encontra guarida, ele, né, não encontra guarida, né, então ele chega, volta e pega, e então volta, né, e ali ele pode, né, como diz aqui, ele encontra a casa varrida, né, a casa varrida, né, varrida e adornada, né, desocupada, né, ele vai para algum lugar, busca repouso e não encontra, né, ele sai, o espírito imundo, né, sai do homem e anda por lugares, né, árido, buscando repouso e não o encontra. Quer dizer, ele vai para algum lugar e quando chegar lá encontra aquele lugar muito, né, que não é aquilo, ele não vai encontrar pessoas para realmente atacar. Aí o que ele diz? Eu vou voltar da onde eu saí. Aí nesse período, nesse intervalo, tá tudo bem, tá tudo em paz, tá tudo em tranquilidade. Aí nesse intervalo que ele sai, aí quando ele diz que vai voltar, nesse que ele diz que vai voltar, ele já encontra a família toda em conflito de novo, aquele casal em conflito. Aí ele fala: o negócio aqui tá do jeito que eu quero de novo, tal. Aí vai fazer festa, tal. Resultado, ele entra. Quando ele entra, ele já traz mais 7 espíritos pior do que o que ele tinha deixado. E aí o estágio daquele homem ou daquela mulher né, como diz aqui a palavra de Deus, né, em Mateus, né, 12, 43 a 45, né, e o estado desta pessoa, né, acontece, né, então ele traz contigo, né, ele contigo com mais, né, outros 7 espíritos, né, pior do que ele, veja bem, piores do que ele, e entrando habita ali, e são os últimos atos
desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Por quê? A geração, porque ele fala, acontecerá com a geração, porque a nossa geração, ultimamente, né, a nossa nova geração, nós estamos tendo muita violência, né? Inclusive as nossos adolescentes, né, está sendo muito atacado, né? Atacado pelo inimigo. E na verdade é isso que a gente tem que ter cuidado. Então quando ele volta, aí as coisas pioram, né? Piora chega a uma situação tão realmente degradante que pode acontecer uma tragédia, pode acontecer uma chacina, pode acontecer o cara matar a sua companheira, a sua companheira matar, enfim. Então acontece o desmantelo total, porque aqueles espíritos que estão ali ocupando o espaço da casa das pessoas, aí é pior do que aqueles outros que tinham. Então quando se fala na geração má, é porque a maioria da geração, infelizmente, elas não tá nem aí, está preocupado com as coisas do mundo, certo? Então são presas fáceis para que o inimigo possa, né, atacar, né? Então a outra parte que eu quero também falar sobre o Espírito Santo. Estevão foi no livro de Atos, né, capítulo 6, vai até o capítulo 7, mas aí tem um texto, né? A instituição dos diáconos. Aqui foi escolhido, né, em Atos, tem aqui Estevão cheio de fé e de poder. O que acontece? Estevão era um dos diáconos e era um homem que andava com Deus, um homem que tinha o poder de ser realmente, ele era um profeta. E de todo o tempo a gente sabe que desde que o mundo é mundo, que existe a inveja, né? O olho gordo, o olho grande, né? As pessoas que têm inveja do trabalho do outro, né? São frustradas, são recalcadas. E essas pessoas realmente vivem perseguindo outras pessoas que procuram só fazer o bem, que está sempre do lado do bem. Então o Estevão foi um dos profetas que eu acredito, eu sempre digo que os homens de hoje não são os mesmos de ontem. Hoje é mais comércio, infelizmente as religiões se transformam em comércio. Então aqui eu tenho aqui, por exemplo, no livro de Atos 7, quando o Estevão alertou para Jacó, né, o Davi, né, que realmente ele tinha, ele diz o seguinte, ele orientou a Moisés, né? Moisés. Então ele disse, né? Então diante de Deus, pediu, vai acabar para Deus de Jacó. Isso. Então ele avisou para o rei Salomão, né? Explicando para o rei Salomão as coisas, né? Como Deus queria que as coisas acontecessem. Aí Salomão é muito sábio também, era um rei que tinha muitas, né, sabedoria. Aqui nós vimos aqui em Atos 7, versículo por diante, vamos ler o versículo 45 em diante. O qual nosso pai, né, aqui, né, no 44, estava entre nossos pais do deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés, que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto. Quer dizer, um dos profetas, sem ser justamente o Estevão, conversou com Salomão, né? O qual nosso pai, né? Então dizendo, né? Ele repetindo aqui, né? Estava entre versículo 44, Atos 7, versículo 44. Mas depois se pode ler todinho o texto, que fica muito melhor para a gente, né, realmente entender. Mas aqui, como o tempo é curto, porque o vídeo para não ficar muito grande, então é o seguinte, ele diz que na verdade eu vou realmente diminuir
para poder a gente continuar com a nossa